Olá! Eu sou o professor Victor, caminhando em busca de questões da FUVEST segunda fase. E eis que eu encontro uma. Vamos resolvê-la juntos? Vamos! Nossa, que começo, hein? Mas tudo bem, toca a vinheta. Seguinte, o texto da questão aparece nesse momento na sua tela, ok? Dê uma lidinha, pause o vídeo, né? Olha, vê o que o exercício está pedindo e vamos lá, vamos lá. É o seguinte, ó. Eu tenho aqui os dois itens dessa questão. Nos dois itens, ele traz uma reta x mais y igual a 4. Tá aqui e tá aqui. E ele vai pedir o seguinte. Tá vendo essa região achurada? Primeira coisa que ele vai pedir, que essa região achurada, esse triângulozinho aqui, tá? Nesse plano, gire em torno do eixo y, ok? Claro, delimitado por essa reta, tá certo? Esse é o item A. Daí ele quer calcular a área dessa região em intersecção com o plano da lousa. Acho que é bom falar isso aí. E aqui nesse segundo caso, ele vai pegar essa mesma região achurada e agora vai rotacioná-la em torno de uma reta vertical x igual a 4. E vai gerar um sólido de revolução aí. É nesse sólido que nós vamos calcular o volume, tá bom? Esses são os itens A e B. Eu acho que o item A, tranquilíssimo. O item B vai dar um pouquinho mais de trabalho. E vamos ver daqui a pouco o item C como é que é, tá bom? Então, vamos nós, ó. Seguinte, tá faltando giz até. Na hora que eu fizer essa figura aqui, ou seja, essa região achurada girar, eu vou precisar saber os limites dessa região achurada. Então, a gente vai fazer isso de cabeça. Olha só. Quando x for zero, quando x tiver zero, valor zero, o y vai ser 4. Então, este ponto aqui, ó, é o ponto em y4. 0 em x, y4. E a contrapartida disso é, quando o y for zero, o x vai ser 4. Ou seja, quando o y for zero, x vai ser 4. Então, esse ponto aqui é o 4. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou colocar essa placa, esse triângulozinho aqui para rotacionar. Esse triângulozinho rotacionando vai marcar aqui no plano da lousa a seguinte figurinha. Ó, você vai marcar aqui no plano da lousa, eu vou colocar até numa cor diferente. Vai marcar aqui a seguinte figurinha, essa construçãozinha aqui, ó. Tá? Ó, eu vou achurar de cor diferente, tá? Tá aqui, tá achurada. Você vai formar aqui um triângulozinho. A base desse triângulozinho já pode ser calculada aqui. A base é 8, né? De 4 até menos 4, eu tenho 8. A altura é 4, então a área fica fácil de ser calculada, não é? Ó, a área vai ser a base, que é 8, vezes a altura, dividido por 2, 32 dividido por 2, 16 unidades aí de área. Tá certo? Tudo bem? De área ao quadrado, né? Desculpa, 16 unidades medida ao quadrado. Ok? Tudo bem? Acho que tranquilo, né? O item A, de boa, né? Item B. No item B, ele vai pegar esta mesma região achurada, marcada aqui, ó, 4 em y para 0 em x, e aqui 4 em x para 0 em y. Por isso que eu já coloquei essa reta x igual a 4 aqui. E na hora que você girar essa placa, eu vou colocar a placa novamente fazendo aqui uma intersecção com o plano da lousa. Só que agora eu vou usar a régua, né? Acho que é mais legal, né? Ó, eu vou ter aqui esta plaquinha fazendo o seguinte. A intersecção dessa plaquinha com o plano da lousa vai gerar uma outra plaquinha aqui, ó. Plaquinha, eu tô chamando de plaquinha, né? Mas é essa figura aqui. É isso, tá? Ó, então tá aqui, a régua caiu. Tá aqui, né? Ó,
Isso aqui é intersecção com o plano da lousa. Isso aqui vai gerar um elemento tridimensional. Na hora que você girar essa plaquinha, ela vai ficar aberta aqui no meio e vai ficar fechada aqui nas laterais. Ela vai formar um cilindro, ó. Ela vai formar um cilindro, só que é um cilindro vazado aqui no meio. Tá? Aqui, só para dar o formato do cilindro, deixa eu pegar as bordas desse cilindro. Aqui, ó. Começou a enxergar? E aqui, uma parte do cilindro vai ser preenchida, a outra parte vai ficar vazada. Esse cilindro, ele vai ficar nos moldes de um cilindro tradicional, vai ficar construído assim, ó, nos moldes de um cilindro tradicional, só que ele vai ficar preenchido aqui, ó, nesse V, na intersecção, ó. Ele vai ser preenchido assim. Então, ele vai ser um cilindro perfurado aqui por um cone, ok? Sendo que esse cilindro e esse cone, eles vão ter a mesma altura, esse cilindro e esse cone vão ter a mesma circunferência aqui para a sua revolução, ou para a sua construção. Enxergou? Feito isso, daí qual vai ser o volume deste sólido? Ou seja, qual vai ser o volume desse sólido, que é o cilindro, subtraído dele o cone? O volume desse sólido vai ser, como eu mesmo acabei de afirmar, o volume do cilindro, eu escrevi cone, o volume do cilindro menos volume do cone, tá certo? Abreviar cone com CO é esquisito, né? Como é que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro é a base, que é um círculo, claro, né, se é um cilindro, né? A base, a área da base, vezes a altura. A altura é 4 e a área da base é π vezes o raio aqui, que é π vezes 4 ao quadrado. Então, volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 4, vezes a altura. Tudo bem? Beleza? Tá? O raio, acho que dá para perceber que é 4, a altura também é 4. E você tira o volume do cone. Quanto que é o volume do cone? O volume do cone é 1/3 disso aqui. Então é 1/3 de π vezes o mesmo raio e a mesma altura. Ou seja, você vai tirar de 3/3 de π 4 ao quadrado vezes 4, vai tirar 1/3 de π 4 ao quadrado vezes 4. Então você vai ficar com 3/3 menos 1/3. Você vai ficar com 2/3 de π vezes esse 4 ao quadrado, que é 16 vezes 4, 64. Em outras palavras, 2 vezes 64, 128 π sobre 3. E pronto. Está aí o cálculo do volume desse sólido gerado a partir da rotação desta área achurada em torno da reta vertical x igual a 4. Beleza? Item B bonitinho, não é? Item B é bem legal. Eu vou apagar a lousa agora, porque não caberia o item C. Vou desenhar o item C e já volto. Peraí, é instantâneo. Voltei, dilatei o desenho. Olha o tamanhão do desenho, tá? Por quê? Porque no item C, ele pede, de novo, para que você rotacione essa região achurada, só que ele pede para rotacionar a região achurada em torno do próprio elemento de reta, nossa que bonito, hein? Ele pede para você girar essa região achurada em torno dessa reta que construiu ou que limitou a própria região achurada, tá bom? Então você vai formar uma figura que é tortinha, para a gente marcar direitinho as medidas, eu fiz questão de aumentar esse tamanho, tá? Do desenho, ok? Então, ó, se você quiser tombar a tela, na verdade é como se essa reta fosse vertical e você tivesse aqui um triângulo que gira, tá certo? Essa questão, apesar de ser de segunda fase, ela tem uma simetria muito bonitinha
E, aliás, é isso que é legal eu frisar. Não é cabelo, né? Mas vamos frisar. Oh. As provas de segunda fase são mais complicadas? São mais trabalhosas? Óbvio que são. Agora, elas buscam muito de simetria? Sim. Principalmente em geometria, para você não ter cálculos exageradamente grandes, tá? Eu não estou defendendo o vestibular, mas estou dizendo que é legal você perceber essa característica. Então, ó, aqui é 4, ali é 4, você vai formar aqui um quadradinho na hora que você girar, porque as dimensões são todas construídas idênticas, ok? Esse triângulo que vai girar é um triângulo isósceles. Então, na hora que você fizer esse giro, né, na hora que você impuser aqui uma rotação em torno desse eixo aqui, que na verdade é a reta, né, a gente chama de eixo, né, de rotação, isso aqui é a reta, o que você vai formar? Você vai formar aqui, visto de cima, né, visto aqui de frente, você vai formar um peãozinho, né, é isso? Um peão não, né? Um peãozinho, né? Peão, ele vai pocotó, 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 né? Vai ser um peãozinho, ok? Você vai refazer, você vai, na verdade, construir essa região aqui, achurada também, aqui, é isso, preenchendo esse peãozinho, uma junção de dois cones. Quer ver, ó? Eu já vou fazer a delimitação desse cone, ó, ou desses dois cones conectados, né? Ó, imagine que aqui é a reta que vai ser a sua direcionadora, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui em laranja. Se eu tiver giz laranja, né? Cadê o giz laranja? Cadê o giz laranja? Tá aqui. Tá? Então aqui, ó. Lá, lá. Lá, lá. Se você ainda não está percebendo a rotação, é porque eu ainda não dei 3D, não formei a parte tridimensional, né? Então, na hora que você girar isso aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer essa parte aqui, ó, formar a frente de um peãozinho, tá? E aqui na parte de trás, né? Mesma coisa. Enxergou? Tudo bem? Na verdade, você vai ter um cone em cima do outro cone. Se você colocar essa reta aqui em pezinha, você vai ter uma figura que é assim, ó. Tá? Você vai ter uma figurinha que é assim. Essa reta x mais y igual a 4, tornada vertical, vai ficar assim, né? Ó. Só para você ter uma ideia de um esboço da construção. Tranquilo? Então, você tem um cone encaixado em outro cone. Qual que é o volume desse peãozinho? O volume desse peãozinho é o volume desse cone de cima encaixado no cone de baixo. Então, é o volume de dois cones. Esses dois cones, eles vão ter alturas que são metade da altura do peãozinho, tá certo? Então, por exemplo, ó, o primeiro cone vai ter altura até aqui. E o segundo cone vai ter altura até aqui. Então, na hora que eu calcular 1/3 da área da base, que é o mesmo círculo para os dois, vezes a altura, eu posso somar já as duas alturas e calcular o volume do sólido todo. Tá? Vamos nós, ó, o volume desse sólido, vou chamar de volume de S, é 1/3 da área da base, ou seja, π vezes o raio que eu não marquei ainda ao quadrado, vezes a altura, tá? A altura é essa distância aqui, ó, tá certo? Que, aliás, dá para fazer de cabeça, né? Ó, aqui eu tenho um quadradinho de lado 4. Quanto que vai ser essa altura toda? O tamanho do lado vezes raiz de 2. Então, 4 raiz de 2. Se você quiser, você pode calcular a altura separada dos dois. Ó. Aqui vai ser a metade
e aqui vai ser a metade. Então, ao invés de 4 raiz de 2, você calcula 2 cones que tem altura 2 raiz de 2. O que não vai ajudar em nada, refrescar em nada. E aqui, ó, esse círculo, ele vai ter o raio, que é metade da diagonal. Também dá para fazer a conta de cabeça. Metade da diagonal, ou seja, metade de 4 raiz de 2, é 2 raiz de 2. Tá certo? Então, vamos colocar os dados. Ó, eu vou calcular o volume do sólido todo. Então, é 1/3 de π vezes raio, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que eu vou colocar inteirinha, 4 raiz de 2. Acabou, acabou. Vamos nós, ó. Isso aqui vai ser 1/3 de π vezes 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Vezes 4, 32. E raiz de 2. Então, ou, se você quiser deixar bonitinho, 32 raiz de 2 π, tudo sobre 3. Unidades de medida ao cubo, ok? Gostou? Gostou desse item C? É bonitinho, não é? É assim, não sei se você achou mais difícil de ser visualizado, né? Quando eu fiz em sala com os meus alunos, sim, eles acharam esse o mais chatinho de ser visualizado, né? Se você colocar em pezinho, talvez fique melhor visualizável, ok? Tá curtindo? E faz aquele favor, dá um joinha, ok? Fala que esse vídeo foi legal, dá aquele clique. Outra coisa, inscreva-se no canal se você não estiver inscrito. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com amigos, com desconhecidos, com conhecidos, com todo mundo, ok? Bons estudos, excelentes resultados nas suas provas e até a próxima!